Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 27. A importância do sábado. Os que ocupam posições de responsabilidade devem cuidar que suas palavras e exemplos sejam de modo a levar o povo a corrigir seus pontos de vista e costumes. Devem cuidar que de maneira alguma amesquinhem os reclamos de Deus. Porque o quarto mandamento é tão geralmente desconsiderado, devemos ser tanto mais zelosos e decididos em buscar honrar esse preceito da santa lei de Deus. A terceira mensagem angélica é que devemos apresentar ao mundo. Nisto tem Deus uma prova para nós, e se atingirmos a norma, seremos um povo peculiar. Quem quer que obedeça ao quarto mandamento, verificará que está traçada uma linha divisória entre ele e o mundo. O sábado é uma prova, não uma exigência humana, mas a prova de Deus. É aquilo que distinguirá os que servem a Deus dos que não o servem. E em torno deste ponto sobrevirá o derradeiro e grande conflito da luta entre a verdade e o erro. Geralmente, entre nosso povo, o sábado não tem ocupado a exaltada posição em que Deus o colocou. O mundo é um instrumento que peneira a igreja e prova a genuinidade de seus membros. O mundo oferece engodos que, uma vez aceitos, colocam o crente de modo que sua vida não se acha em harmonia com a fé que professa. Sociedade com os incrédulos. Alguns de nossos irmãos empenhados em negócios não têm guardado o sábado segundo o mandamento. Uns têm mantido sociedade com incrédulos, e a influência desses sócios violadores do sábado tem tido sua influência sobre eles. Alguns têm sido tão cegados que não discernem o perigo de tais ligações, mas esse perigo é simplesmente maior pelo fato de não ser percebido. Ao passo que um sócio professa observar o sábado, o outro, com os empregados no serviço, continuam com o negócio da firma. O observador do sábado, conquanto não esteja exteriormente empenhado no trabalho, não pode desviar o pensamento dos assuntos comerciais. Se bem que talvez se esforce por guardar o sábado, não o guarda. O Senhor o considera transgressor. Mesmo em relações e negócios, não podemos, sem envolver princípios, unir-nos com os que não são leais a Deus. O que um sócio pensa ser proibido pela consciência, o outro permite. E isto não somente em questões religiosas, mas nas transações de negócios. Um age por motivos egoístas, sem consideração para com a lei de Deus ou a salvação da alma. E se o outro ama sinceramente a Deus e a verdade, ou deve haver sacrifício de princípios, ou frequentes e penosas desinteligências. Exigirá contínua luta ou resistir à influência mundana e ao exemplo de seu associado profano. Ele tem grandes dificuldades a enfrentar, pois colocou-se no terreno do inimigo. A única orientação segura é dar ouvidos à inspirada recomendação. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 17. Ir à escola no sábado. Alguns dentre nosso povo têm mandado os filhos à escola no sábado. Não eram obrigados a fazer isto, mas as autoridades escolares objetaram ao recebimento das crianças, a menos que frequentassem durante os 6 dias. Em algumas dessas escolas, os alunos são instruídos não somente nas matérias regulares de estudo, mas em fazer várias espécies de trabalho, e os filhos de professos observadores dos mandamentos têm sido mandados ali no sábado. Alguns pais têm procurado justificar sua conduta citando as palavras de Cristo, que é lícito fazer bem no dia de sábado. Mas o mesmo raciocínio poderia demonstrar que os homens podiam trabalhar aos sábados, porque precisam ganhar o pão para os filhos, e não há limite, nenhuma linha divisória a mostrar o que deve ou não deve ser feito. Houvessem esses prezados irmãos possuído mais espiritualidade, houvessem eles avaliado o caráter obrigatório da lei de Deus como cada um de nós deve fazê-lo, teriam conhecido seu dever e não estariam a andar em trevas. Bem duro lhes foi ver que deviam tomar outra direção,
Mas Deus não consulta nossas conveniências no que respeita a seus mandamentos. Espera que os obedeçamos e ensinemos a nossos filhos. Temos diante de nós o exemplo de Abraão, o pai dos fiéis. Diz o Deus do céu: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Gênesis capítulo 18, verso 19. E foi por isto que foram proferidas tão grandes bênçãos sobre ele e sua posteridade. Nossos irmãos não podem esperar a aprovação de Deus enquanto põem seus filhos onde lhes é impossível obedecer ao quarto mandamento. Devem esforçar-se para fazer com as autoridades arranjos pelos quais as crianças sejam dispensadas das aulas no 7º dia. Uma vez que isto falhe, então é patente o seu dever, obedecer os mandamentos de Deus, custe o que custar. Em alguns lugares da Europa Central, há pessoas que têm sido multadas e aprisionadas por não mandarem os filhos à escola aos sábados. Em certo lugar, depois de um irmão haver declarado positivamente a fé que professava, chegou à sua porta um oficial de justiça e obrigou as crianças a irem para a escola. Os pais deram-lhes uma Bíblia em lugar dos habituais compêndios escolares e passaram o tempo a estudá-la. Mas onde quer que seja possível, nosso povo deve estabelecer escolas próprias. Onde não puderem fazer, devem mudar-se quanto antes para um lugar onde possam guardar livremente os mandamentos de Deus. A prova da lealdade. Alguns argumentarão que o Senhor não é tão exigente em seus preceitos, que não é seu dever guardar o sábado estritamente com tão grande prejuízo ou se colocarem em conflito com as leis da terra. É, porém, justamente aí o ponto em que sobrevirá a prova, a ver se honraremos a lei de Deus acima das exigências dos homens. Isto é o que fará distinção entre os que honram a Deus e os que o desonram. É nisto que devemos provar nossa lealdade. A história do trato de Deus com seu povo em todos os séculos mostra que ele exige exata obediência. Quando o anjo destruidor estava para passar pela terra do Egito e ferir o primogênito, tanto do homem como dos animais, os israelitas foram instruídos a pôr seus filhos consigo dentro de casa, e pôr sangue nas ombreiras da porta, e ninguém devia sair de casa, pois todos quantos fossem encontrados entre os egípcios seriam destruídos com eles. Imaginemos que um israelita houvesse negligenciado pôr o sinal do sangue na porta, dizendo que o anjo de Deus poderia distinguir entre os hebreus e os egípcios. Haveria uma sentinela celeste parado para guardar aquela morada? Devemos tomar para nós essa lição. Outra vez deve o anjo destruidor passar pela terra. Deve haver um sinal sobre o povo de Deus, e esse sinal é a observância de seu santo sábado. Não podemos seguir a própria vontade e juízo e lisonjear-nos de que Deus satisfará as condições que impomos. Ele prova a nossa fé, dando-nos alguma parte a desempenhar em relação com sua interposição em nosso favor. Aos que satisfazem as condições, serão cumpridas suas promessas. Mas todos quantos se arriscam a afastar-se de suas instruções para seguir o caminho de sua escolha, perecerão juntamente com os ímpios quando a terra for visitada por seus juízos. Caso os pais permitam seus filhos se educarem com o mundo e tornarem o sábado um dia comum, então o selo de Deus não pode ser colocado sobre eles. Serão destruídos com o mundo, e não cairá seu sangue sobre os pais. Mas se ensinamos fielmente mandamentos de Deus a nossos filhos, se os trazemos à sujeição da autoridade paterna, e depois, com fé e oração, os confiamos a Deus, Ele cooperará com os nossos esforços, pois assim prometeu. E ao passar o dilúvio do açoite pela terra, juntamente conosco eles se poderão ocultar no secreto do pavilhão do Senhor. Cuidadosa observância do sábado. Deus tirou seu povo, Israel, do Egito, a fim de poderem observar o seu sábado, e deu-lhes especiais direções quanto à maneira de o guardar. Os 10 mandamentos proferidos por sua própria voz no Sinai e as instruções dadas a Moisés foram registradas para benefício de todos quantos vivessem na terra até o fim do tempo.
Deus deu ao homem 6 dias de trabalho, mas reservou o 7º para si, e proferiu uma bênção sobre os que o guardam e santificam. O dia anterior ao sábado deve ser feito dia de preparação, para que tudo esteja pronto para suas horas sagradas. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, verso 23. A misericórdia divina deu direção para que os doentes e sofredores fossem cuidados. O trabalho exigido para lhes prover conforto é um trabalho de necessidade e não violação do sábado. Mas todo serviço desnecessário deve ser evitado. Muitos adiam negligentemente até o começo do sábado pequeninas coisas que deviam ter sido feitas no dia de preparação. Isto não se deve fazer. Todo o trabalho negligenciado até o começo do sábado deve ficar por fazer até que ele haja passado. Cumpre guardar palavras e pensamentos. Os que discutem assuntos de negócios e fazem planos no sábado são considerados por Deus como se empenhassem em reais transações de negócios. Para santificar o sábado, não devemos sequer permitir que nossa mente se detenha em coisas de caráter secular. O domingo é geralmente tornado um dia de festa e de busca de prazer. Mas o Senhor quer que seu povo dê ao mundo o exemplo mais elevado e santo. No sábado deve haver uma solene consagração da família a Deus. O mandamento inclui todos quantos se encontram dentro de nossas portas. Todos os moradores da casa devem pôr de parte suas ocupações seculares e empregar as horas sagradas em devoção. Unam-se todos para honrar a Deus em um culto deleitoso em seu santo dia.